Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo E eu sou a Karina. e o filme da vez é O Macaco, de 2025. O filme que é uma felicidade para todo mundo que assistia YouTube Poop nos anos 2000, que agora vai poder chegar no cinema, assim como o Seto Kaiba, e falar: Eu vim ver o macaco. Quê? Seto Kaiba! Kaiba? Se eu vim ver o macaco. É um humor muito refinado, você não entenderia. Piadas à parte, o filme foi escrito e dirigido pelo Osgood Perkins, o diretor e ator que ano passado fez sucesso com o Long Legs. E o filme estrela o Theo James, que aparentemente fez os filmes do Divergente, mas eu não tenho a menor ideia porque eu não vi nenhum deles. É daí que eu conheço ele. É porque eu acho ele um sabor. O Macaco é inspirado em um conto do Stephen King, que tem aproximadamente umas 20 páginas. Foi lançado originalmente em umas revistas e depois publicado nos anos 80 no livro do Tripulação do Esqueletos, que é uma coletânea de contos. Foi o primeiro livro do Stephen King que eu comprei na vida. O conto é uma parada bem Stephen King das ideias. É um cara que redescobre um item amaldiçoado da infância dele, que é um macaco de brinquedo que bate 2 pratos. O lance é que toda vez que o macaco bate os pratos, alguém próximo do protagonista morre. E o conto até que é um pouco ambíguo do quanto o macaco é sobrenatural, do quanto ele exerce uma influência real sobre o que tá acontecendo. O que ele passa pra mim mais é uma coisa meio simbólica, estilo Cemitério Maldito. É uma história que é sobre o personagem lidando com a morte de pessoas próximas, com a inevitabilidade da morte, e como isso foi um trauma de infância pro protagonista que persegue ele até o momento. O filme começou a ser produzido recentemente, que a produtora queria fazer uma parada mais terror na moral, mas quando o Os Perkins entrou como diretor e roteirista, ele decidiu só ir fazer um terror comédia muito escrachado, o que eu achei curioso, porque vendo o histórico do Os Perkins, que ele faz um monte de filme conceito de terror meio paradão, tipo Enviada do Mal, ou O Último Capítulo, ou o próprio Long Legs mesmo, eu tava esperando que o macaco ia ser uma coisa contemplativa e esquisita nesse tom, e não o grande shitpost de filme que foi o que o Os Perkins fez. Eu gosto que visualmente a gente consegue ver o Os Perkins ali. Os filmes dele tem toda uma paleta de cor parecida, assim, e um estilo específico. Mas, cara, eu não esperava uma bagaceira absurda. Isso me pegou muito de surpresa e agora eu acho que o Os Perkins tem que mesmo é parar de fazer filme sério e continuar fazendo isso que ele tá fazendo, porque funcionou. Cara, o timing de comédia dele aqui tá impecável. Eu sempre falo isso, que é o corte de comédia, que eu adoro, tem muito aqui. Cara, eu me diverti como fazia tempo que eu não me divertia vendo um filme. Mas antes de falar mais do filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês viram O Macaco, o que vocês acham desse filme. E deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo. Escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. Também apoia a gente, que é sempre muito importante pra manter o canal aqui rolando. Então vamos pra trama, né? Tentando dar o mínimo de spoilers possível. O Macaco começa com o protagonista, Hal Shelburne, quando ele era criança. Ele e o irmão gêmeo babaca encontram esse macaco de brinquedo nas coisas antigas do pai deles e o Hal logo percebe que o macaco é malvado. Quando o macaco toca o tambor dele, acontece alguma morte bizarra, estilo premonição. A trama vai pro presente e Hal já tá adulto, ele não vê o macaco há 25 anos. Ele cresceu completamente paranoico, sem querer se aproximar de ninguém, com medo deles caírem na mira do macaco se algum dia o bicho voltasse. Mas mesmo assim, ele tem um filho, que vê ele só uma vez por ano. E daí, quando chega essa semana dele ficar com o filho, ele recebe uma ligação sobre a morte bizarra da tia dele. E com várias outras mortes bizarras acontecendo na cidadezinha onde ele cresceu, ele percebe que o macaco voltou. E aí, ele foi ver o macaco. Se eu vim ver o macaco. Eu achei muito bom que eu tava esperando uma coisa mais na vibe do conto, porque, de fato, o conto tem uma aura macabra de morte que eu acho que combina muito bem com os filmes do Os Perkins anteriores. Quando o filme já começa com a cena do Adam Scott entrando frenético numa loja de penhores querendo vender um macaco de brinquedo, o macaco toca o tambor e aí rola uma reação em cadeia com vários itens da loja que acaba com o vendedor tendo as entranhas arrancadas por um arpão. Foi muito impactante. Eu vou entregar muito idade agora, mas essa morte pra mim foi o mais perto que eu já vi Rá-Tim-Bum chegar de um filme de terror.
E eu achei fascinante. Mas é uma cena boa também porque ela já estabelece como o macaco funciona, é importante, já estabelece o tom do filme e já estabelece os cortes de comédia também, porque a cena corta do nada pro Adam Scott com um lança-chamas e uma música épica dele atacando fogo no macaco. Todo o absurdo da situação, todo o jeito grandioso que é filmado, isso tudo já me ganhou na primeira cena. E esse tom de comédia completamente descarado é muito bom. Eu acho muito difícil um filme conseguir acertar tanto assim. Cara, e é bom que ele não esconde em nenhum momento que ele vai ser isso. Ele já chega metendo a comédia escrachada, já chega metendo uma morte bizarra, com um gorezão bizarro. Ele usa alguns recursos meio batidos de comédia, tipo a tela congelando e entrando a narração do protagonista falando: esse é meu pai, isso explica muito de onde eu vim. E geralmente eu acho isso muito cafona, mas nesse filme é tudo tão exagerado, até os personagens, as interações são exagerados, então acho que tudo funciona. Quando a tela parou, eu tinha certeza que ele ia falar: agora vocês vão ver como eu cheguei até aí. Mas aí pelo menos não era isso. Era um passado, não era o futuro. Já é menos clichê. O que mais pega no filme são os cortes brutos, e geralmente é uma parada muito cínica. Toda cena que alguém morre tem um corte bruto pra foto da pessoa no velório, às vezes interrompendo uma fala ou uma ação, e já mostrando essa conclusão precipitada ali. Isso é muito engraçado. Talvez corte bruto sintetize melhor o que eu gosto de falar. Corte de comédia? Corte de comédia. O corte de comédia que eu gosto de falar é o corte bruto. Isso, pra mim, é o suprassumo do humor. Assim, quando bem feito, óbvio, né? Tem que ter, não é só isso, tem que ter uma piada, uma construção de piada ali, mas sempre me arranca risada. Mas além disso, tem uma técnica legal no filme também. Tem uns planos que chamam a atenção, tipo um plano ponto de vista da baqueta do macaco batendo no tambor. Tem muito do que eu vou passar chamado o enquadramento do Oz Perkins, né? Que eu sempre falo isso nos filmes dele. Ele gosta de fazer um enquadramento que ele coloca os personagens mais nos terços abaixo da tela e sobra um espaço em cima da cabeça. Tem filmes que ele abusa mais disso, no Macaco usa de vez em quando. Eu acho muito engraçado como no primeiro filme que a gente viu dele, eu falei, nossa, por que será que ele fez isso? É pra causar estranheza? É pra criar um clima opressor? No quarto, quinto filme que eu já tô vendo ele gosta de fazer esse plano, entendi. Ele acha bonito, acabou, cara. Mas eu gosto que, além de ter muita comédia, ele também não perde muito na parte do terror com o macaco, porque o macaco tem um visual bizarro que é usado bem em algumas cenas, tipo o macaco saindo das sombras, ou as cenas surtadas de pesadelo que rolam o tempo todo, cenas bizarras das pessoas usando a cabeça do macaco, ou que trocam o protagonista de lugar com o macaco em algumas ocasiões. A cena que claramente é uma referência a Um Corpo que Cai, do Hitchcock, é muito boa. Que a cena é toda coloridona, assim, com flash colorido, e ele caindo, veja bem. Felipe Leão, é você? Um beijo, Felipe Leão. Mas o que eu acho legal de toda essa direção é que parece que o Oz Perkins viu a premissa do o macaco que bate prato e mata gente e pensou, nossa, isso é meio estúpido, né? Então acho que vou fazer um filme meio estúpido mesmo. E funciona. Outra característica que eu gosto dos filmes do Oz Perkins é que os filmes dele são meio atemporais, assim. Na verdade, eles se passam meio que nos anos 90 perpétuos. Porque a introdução do filme se passa em 99. Só que aí tem várias passagens de tempo até o personagem ficar adulto e supostamente a história se passa em 2024, mas tem muita coisa que não acompanha. Eu não lembro se os personagens usam smartphone, porque o tempo todo eles estão ligando de linha de telefone fixo de orelhão, e tem uma parte que o personagem vai procurar o endereço do irmão e começa a usar páginas amarelas, sabe? Lista telefônica, uma coisa que é muito anos 90. Então ele faz muito essa mistura de épocas ali, e tem muita coisa de visual que parece anos 70, no figurino dos personagens, e na trilha sonora também. A trilha sonora tem uma cena de flashback do irmão dele que entra um rock progressivo instrumental anos 70 doideira do nada. Boa parte da trilha é meio genérica, mas também tem muito momento que usa órgão de igreja pra fazer uns riffzinhos, porque é a música de velório, instrumento, né, de funeral, então combina com a temática de morte do filme. Em alguns momentos eu reparava, tipo assim, gente, mas esse filme tá se passando em que época? Porque realmente é confuso. Depois você fica tão imerso nas mortes absurdas e no tanto que o filme é divertido, que eu simplesmente esqueci de me importar. Falei, foda-se, não interessa. O filme todo é meio surrealista, então não faz diferença. Mas vamos falar do macaco, então, que eu acho o visual dele muito bom. Pra mim já é, tipo, o mais novo... Você achou?
Pra mim, ele já é o mais novo ícone de terror de 2025. E eu acho que é meio um equilíbrio perfeito de ser bizarro, mas não ser bizarro o suficiente pra gente desacreditar que ele seria um brinquedo de verdade, igual uma Annabelle da vida. É brinquedo antigo, né? É? Brinquedo antigo tem essa aura de vou te matar quando você estiver dormindo. Não, e se você pesquisar como esses macacos são na vida real, eles têm essa cara meio maluca mesmo. O que eu acho curioso é que eles mudaram o instrumento, né? Que no conto é um prato. Nesse filme é um tambor, e eu vi também uma entrevista de por que eles fizeram isso. É porque eles ficaram com medo da Disney ter os direitos do macaco com um prato, porque ele aparece como personagem no Toy Story 3. Então eles falaram, vamos fazer do jeito seguro, Não né? custa nada, né? Mexer com Disney, negócio de direito autoral é perigosíssimo. Mas eu gosto que o conto, ele dá muito destaque pra cara do macaco, que ele fala que toda vez que ele vai tocar o prato, ele abre as mandíbulas num sorriso medonho, e o filme conseguiu traduzir isso muito bem pra cara animatrônica do macaco. E eu acho que o filme consegue melhorar como o funcionamento do macaco afeta na trama. Porque no conto é muito mais ambíguo, né, o que eu falei, porque você não precisa dar chave no macaco pra ele tocar. Ele só toca aleatoriamente quando ele quer, então não fica muito claro se o macaco tocar o prato causa a morte da pessoa ou se é a morte da pessoa que tá causando o macaco de tocar o prato. No filme fica bem claro que alguém tem que dar a chave pra ele tocar o tambor e matar alguém. Mas eu achei isso muito esperto da parte deles, porque isso é muito bom pra construção narrativa, porque isso cria o embate maior ali entre os irmãos, que a gente vai falar mais na spoiler zone. Mas achei inteligente, assim, foi uma forma legal de conduzir a história. E não só virar morte aleatória sem contexto nenhum e foda-se. Não, e faz mais sentido também com essa premissa de mortes extravagantes, porque no conto as mortes eram mais coisas do dia a dia. Nesse são umas paradas completamente improváveis de acontecerem. É, porque morte no dia a dia acontecer aleatoriamente não é provável, mas é possível. Agora, uma morte Rá-Tim-Bum por dia, não tem como, gente. Que isso? Que aleatoriedade é essa? Vamos adotar esse conceito de morte Rá-Tim-Bum. Isso é bom. Está cunhado o termo. Premonição agora virou morte Rá-Tim-Bum. Foda-se. E eu gostei muito dos personagens desse filme, que tem muito personagem aleatório que aparece em uma ou duas cenas que rouba a cena. Mas eu gosto muito dos protagonistas também. O ator que faz os irmãos gêmeos criança manda bem pra cacete, porque ele consegue fazer dois personagens completamente diferentes. E você vê só na postura dele. Tem o protagonista nerd tímido e o irmão babaca canastrão. Só no começo, quando mostra a foto dos dois do livro do colégio, só pela foto você já entende quem eles são, sabe? Cara, e esse negócio de você ter o mesmo ator fazendo dois personagens que são, assim, entre aspas, um bom e um mal, tem muita probabilidade disso cair no caricato. Mas eu acho que ser caricato faz parte desse filme, porque tudo é muito caricato. E eu acho que tem esse exagero nos personagens e também em como eles interagem, como eu disse. Cara, é óbvio que o filme é caricato, mas assim, independente de ser caricato, você acredita nesses personagens. É uma atuação boa. Você compra a história. Não é só, tipo, ruim. Mas além de ser exagerado, caricato e tal, eu diria que é quase surrealista essa vibe do filme. Então a trama da infância é basicamente o protagonista sofrendo bullying o tempo todo, do irmão dele e, sei lá, tipo, de uma gangue de garotas aleatórias no colégio, que leva um monte de banana e taca no protagonista, sabe? São umas cenas bizarras. E eu gosto muito disso, quando o filme ele não se importa nem um pouco com o realismo e acaba caindo pra um lado meio David Lynch da coisa. Do nada, nesse filme aparece um monte de líder de torcida comemorando as mortes que estão acontecendo. E, sei lá, tipo, porque tá representando a plateia que tá vendo o filme? Eu não sei. A cena das meninas no banheiro, eu achei muito engraçada. E assim, não tem contexto nenhum, cara. Nenhum. É só um grupo de meninas. Eu acho que, de certa forma, pra deixar ele mais perdedor ainda, sabe? Uhum. E é muito bom, cara. E aí tem vários personagens bizarros que vão aparecendo em papéis pequenos ao longo do filme. Tipo o padre meio maconheiro, que não consegue fazer um sermão direito. A babá completamente bizarra, caricata, sorridente do começo, que se chama Annie Wilkes. A referência completamente gratuita ao Misery. O personagem do Elijah Wood, eu ri demais. É o namorado novo da mãe do filho do protagonista. Que é coach. Eu imagino o Osborne pensando assim, cara, como eu posso fazer esse cara ser o cara mais escroto do mundo?
coach. E é bom que tem uma coisa meio infantil. Ele falando, eu roubei o seu poder de fala, estou com ele aqui agora. Falando de energias. Tem uma cena, tá com o livro dele aberto, tem uma foto enorme do Elijah Wood no livro. Aham. E eu falei, olha, o Elijah Wood. Só que eu não sabia se era só, sei lá, às vezes eles são amigos e botou a foto do Elijah Wood ali de meme, não sei. Eu cheguei até a pensar que podia ser produzido pela produtora da Elijah Wood, né? Foi uma piada. E aí, quando ele vira um personagem de fato, cara, eu comemorei muito. Daí tem os tios do protagonista, todo mundo tá se vestindo de uma maneira ok, e aí entram os tios que parecem saídos diretamente dos anos 70, a tia com aquela roupa de tieta, Os Perkins interpretando o tio, extremamente vigarista anos 70, com óculos escuros, umas costeletas enorme. Cara, é o segundo melhor papel da carreira dele, né? Que você vai falar do Legalmente Loira. Com certeza, tem que só ter. perde para Legalmente Loira, que ele tá impecável. E acho que por consequência desse exagero todo, os diálogos também são muito engraçados, porque é tudo muito surreal. Todo mundo é brutalmente honesto, seja a mãe explicando sobre morte pros filhos, seja o tio virando pra criança falando, olha, é o seguinte, eu provavelmente vou ser um guardião legal muito ruim. Mas é o que tem, né? Então É. vambora, cara. Toda a cena da mãe explicando sobre morte, levando eles pra dançar e sendo completamente sem tato nenhum, assim, só sendo 100% verdadeira. Eu achei ela maravilhosa. Eu amei a personagem. E a gente vai falar mais sobre a trama do filme agora e o que acontece nela, mas antes a gente vai entrar na spoiler zone, né? Porque é filme lançamento. Então é isso. You've just crossed over into the spoiler zone. Uma parada que eu achei curiosa é que o conto se passa todo fora de ordem, né? É o adulto lembrando do que aconteceu quando criança. Stephen King, né? É, o filme ele já se passa todo em ordem cronológica, então demora um bom tempo de filme até o Theo James dar o ar da graça. E o filme ele tem uma trama que vai lentamente se desenvolvendo, então o que dá pra gente resumir é que o protagonista ele descobre o efeito do macaco e ele tá tão puto com o irmão escroto dele que ele gira a chave do macaco esperando que o irmão dele vá morrer. Mas quem acaba morrendo é a mãe, que tem um aneurisma bizarro que sai sangrando por aí. E daí o irmão babaca começa a quebrar e virar a personalidade dele. Ele tem uns momentos meio de desilusão no velório da mãe. Ele fica bolado com a quantidade de morte que tá acontecendo e começa uma caracterização que eu achei genial, que é que ele não quer tirar o terno dele que ele usa pra ir em funeral, porque ele fala vai ter outro funeral daqui a pouco mesmo. E isso volta mais tarde no filme como uma piada, porque ele, adulto, quer continuar usando o mesmo terno. Então ele faz um figurino que não faz sentido nenhum, que é um terninho de criança até metade do corpo dele, e depois vira um bagulho com um fogo, umas estampa aleatória que ele costurou. Isso é muito genial. Cara, parece uma roupa de Naruto, cara. É muito bom. É um figurino assim, que eu nunca vi igual em outro filme. É uma parada muito doida. E tem essas cenas, né, que mostram o personagem tentando se livrar do macaco de várias maneiras. Ele tenta cortar o macaco com um cutelo e o macaco começa a sangrar preto, que eu acho uma cena bem de terror mesmo, assim, no meio do filme. E eventualmente, quando o irmão descobre o que o macaco faz, eles decidem se livrar do macaco jogando ele dentro de um poço. O macaco reaparece anos depois na casa da tia, e aí quando a tia morre, o macaco vai parar numa vendinha na rua, e aí o Joey Ramone aparece e compra o macaco. Toda essa trama da família do Joey Ramone, que tem um irmão militar, que tem muita caracterização que não serve pra nada, que é um personagem relativamente pequeno. Só pra ele ser esquisitaço, né? É. Mas eu acho esperto eles jogarem o macaco dentro do poço. Porque não dá pra destruir o macaco, isso a gente já sabe. Aham. Mas o macaco também não anda sozinho. Então você joga ele no poço que não tem como ninguém pegar. É o que eles fazem no conto, que também dá o resultado, né? E o que acontece é que o macaco fica anos sem aparecer, a gente pula pro presente, que o protagonista é solitário, tem esse relacionamento esquisito com o filho. E eu acho muito engraçado como é tudo exagerado de um jeito cômico. Então, como a gente vai mostrar que o Hal tem problema com o filho dele? Ele escreve uma cartinha, né? Um bilhete de feliz aniversário pro filho. E o bilhete é tipo, parabéns, assinado Hal. E ele coloca entre parênteses, pai, pro menino saber quem é o pai dele. Cara, eu achei toda parte do relacionamento dele com o filho muito engraçada. Sim. Porque é uma coisa
trágica. Porque é o cara que não quer se aproximar do filho, porque na cabeça perturbada dele ele tá protegendo o filho de alguma forma. Só que isso é tudo tão engraçado, cara. E toda a interação dele. E aí eu dou os louros também ao ator que faz o filho. Uhum. Que o menino é muito bom. Sim. E o que eu gosto dele é que ele é o único personagem que não é completamente maluco. Ele é o personagem mais normal que só cai no meio dessa situação insana e a gente consegue se identificar com ele ali de alguma maneira. E isso vindo de um adolescente que tem claramente problemas gravíssimos com o pai dele, sabe? E ele consegue ser o personagem mais centrado ali e que toma atitudes que você se identifica. Ele não faz nada absurdamente estúpido. Ele só age normal no meio de um bando de maluco falando de macaco que bate tambor e mata gente. O que eu acho legal disso também é que o pai, ele faz isso tudo pra proteger o filho, mas o filho não sabe por que ele tá fazendo. Então o filho o tempo todo acha que é sobre ele, e aí ele acaba levando as paradas muito pro pessoal. E isso acaba criando esse problema todo na relação dos dois. Eu acho um roteiro surpreendentemente bem construído nesse aspecto. E daí é isso, né? Eles têm que ir pra cidade pra ver lá se o macaco tá na cidade. O protagonista inicialmente não quer levar o filho, mas aí entra a justificativa na trama, bem colocada também, que é: o filho vai tecnicamente ser adotado pelo Elijah Wood agora, então o protagonista não pode mais ver o filho. Essa é a última oportunidade que eles têm de passar um tempo juntos. Então ele tem que levar o filho lá pra ficar em risco de morrer horrivelmente com um macaco. E é muito bom porque a gente entende perfeitamente o drama do adolescente. Porque ele tá prestes a ser adotado por um coach de estilo de vida ou ficar com o pai que vê ele uma vez por ano e é obcecado por um macaco de brinquedo que mata gente. E ele prefere o pai ausente que tem um macaco de brinquedo que mata gente. Quando eles chegam na cidade, eles percebem que tem um monte de morte bizarra rolando no lugar. E, cara, eu adorei as cenas de morte desse filme. Tem muita coisa bizarra. E coisas improváveis, surreais mesmo. A primeira cena que eles estão no sushi bar e o cara, sem querer, corta a cabeça da mulher com uma passada da faca. E tipo, brother, que faca é essa que consegue cortar o pescoço da mulher assim, cara? Faca de sushi, cara, é muito afiada. A morte do Os Perkins, que eles fazem questão de falar, ele foi pisoteado por 67 cavalos. É muito bom. E é muito foda, porque eles mostram só como que o corpo dele ficou de ser pisoteado por 67 cavalos, que é um montinho de carne moída. E a gente viu esse filme no cinema lotado, e eu achei fascinante que as pessoas fizeram "Ah!" E era tipo um montinho de carne moída, sabe? Achei foda. Daí tem a cena da mulher que pula na piscina, que tá eletrocutada e a mulher explode, que eu nem sei se é fisicamente correto. O dedo dela vai parar na boca dele, cara. Isso é genial. Não, o cara morre engolindo um vape numa cena e fica com aquele efeito do vape preso no pescoço, parecendo um desenho animado. Quando eles chegam na cidade, começa a ter uma montagem de várias mortes absurdas, uma atrás da outra, tudo com efeito, muito efeito prático, alguns efeitos digitais também, mas tudo sempre muito engraçado. Essa que é a questão, né? É um humor muito mórbido que é divertido. Eu entendo que pro tamanho da megalomania que eles fizeram, é inevitável que é que o filme é muito digital, né? Tem umas coisinhas ali que são maquiagem, efeito prático, mas no geral as mortes são todas digitaizonas. Mas é aquilo, né, gente? Pra abraçar o mundo do jeito que eles queriam fazer, não tem muito como fugir disso. Não imagino que o orçamento desse filme também tenha sido estratosférico, né? Daí a gente tem a virada na trama, né? Que tem essa coisa de dar a chave no macaco pra matar alguém. A gente vai ter um vilão humano na trama também, não é só um macaco. E o grande vilão é o irmão babaca do protagonista, que também não é lá muito uma reviravolta. A parada é que ele virou um psicopata doido, e aí o Joey Ramone pega o macaco lá na vendinha e vende pro Bill, o irmão. E o irmão, ele tá girando a chave todos os dias tentando matar o Hal, só que aí ele só acaba matando um monte de gente na cidade. Isso porque o irmão deduziu que foi o Hal que girou a chave que matou a mãe deles e ele quer se vingar. E é o que você falou, eu gosto desse detalhe novo do filme porque cria uma dinâmica diferente entre os personagens, cria uma rivalidade, cria um objetivo na trama. E acaba que cai numa parada meio jogo mortal também, de fazer escolhas, que o Bill vira pro Hal e fala, ok, ou eu vou continuar girando essa chave e seu filho pode morrer, ou seu filho pode vir aqui e girar a chave pra você morrer. Porque ele fala que a pessoa que gira a chave nunca é a pessoa que morre. E quando eles chegam na casa do tio também, a casa é jogos mortais, que é cheia de armadilha bizarra, umas katana presa no teto, uns canhão. Por que que isso tá lá? Não faz sentido o tio deixar essas armadilhas. Porque sim, porque é divertido. E é muito bom a reação do adolescente vendo isso. Porque ele não se desespera em nenhum minuto, ele só acha maneiro. Daí quando vai mostrar a motivação do irmão, tem esses flashbacks
também muito engraçados, mostrando ele ficando obcecado com o macaco, enxergando o macaco em todos os lugares. E isso fica uma parada meio implícita no filme, porque o Joey Ramone, ele também ficou obcecado pelo macaco. Deixa implícito que talvez o macaco tenha esse poder sobrenatural, um efeito atrativo nas pessoas. Que aí o Joey Ramone vira um vilão secundário no final, ele obriga o Hal e o filho a tentarem pegar o macaco pra ele. E é uma expectativa, né? Porque o Joey Ramone, nesse momento, ele tá sendo o personagem mais escroto do contexto. Porque também é um conceito flutuante esse, né? Cada hora, cada um tá com essa responsabilidade pra si. E a gente quer muito que ele morra, a gente tá muito nessa expectativa. E ele não só morre, como ele é atacado por um bando de abelha e entra dentro dele até ele explodir. Uma colmeia inteira de vespas entra na boca do maluco. Isso é muito foda. Mas acho que a gente pode entrar no tema final do filme aqui, né? Que é que morte é inevitável. Isso tá no pôster do filme, né? Todo mundo morre. Mas o lance é que isso pode ser uma coisa meio deprimente, tensa, igual no Cemitério Maldito, mas aqui é feito de um jeito cômico. Tanto pelas mortes bizarras, quanto pelo jeito que os personagens discutem morte sem ter tato nenhum sobre isso. E a parte final do filme acaba tomando umas proporções muito grandes e inusitadas pra uma história de macaco brinquedo assassino. O macaco começa a tocar o tambor freneticamente, começa a cair avião em cima da cidade. No final tem um monte de merda acontecendo, a cidade tá quase num clima apocalíptico. E é tudo feito de jeito engraçado, né? As pessoas andando na rua com carrinho de bebê pegando fogo, um monte de coisa bizarra rolando. Porque basicamente a mensagem do filme é: morte geralmente acontece do nada e geralmente não faz sentido e pode ser muito absurdo. Aí ele decide levar isso ao máximo e fazer um monte de morte absurda sem sentido que acontece do nada. E isso é muito bom. Mas aí é que tá a magia de você escolher o material certo para adaptar para o cinema. Porque você pega o macaco que você tem uma liberdade criativa imensa em cima daquilo. Aham. Porque não é também muito significativo, não é muito detalhado também, é um conto desse tamanhozinho. Então assim, você pode fazer o que você quiser, cara. Você pode dar o tom que você quiser, que não vai ofender ninguém. Então assim, melhor dos mundos. E o final rima com a temática também, porque termina com o protagonista e o filho dele sobrevivendo e levando o macaco. Eles aceitam o macaco ali com eles, que é basicamente eles aceitando essa inevitabilidade da morte e tentando seguir com a vida. É o final do nevoeiro, né? É tipo isso, pra martelar isso, porque esse filme não é muito sutil, a própria morte aparece. Aparece lá o cavaleiro pálido dos Cavaleiros do Apocalipse, um velho branco num cavalo branco, e ele meio que dá um salve pros protagonistas, que tipo, eles aceitaram a morte aceitou eles também, e aí cada um segue seu caminho e é isso, cara. Isso é muito foda. Mas é isso, cara, pra mim esse ano a gente tá começando muito bem. Eu gostei do lobisomem, gostei da acompanhante perfeita e adorei o macaco. Cara, o macaco me surpreendeu. Eu realmente não tava esperando assistir uma trecheira tão deliciosa. Então acho que categoria que eu coloco, eu fico dividido entre muito bom e trecheira notável. Talvez coloque as duas aqui. Bota as duas! Muito bom, trecheira notável. E é isso, a gente se divertiu muito. É filme de ver com os amigos no cinema. É. Vão ver o macaco. Se eu vim ver o macaco. Foi o primeiro livro de Stephen King que eu comprei na vida. Eu não sei o que eu tinha na cabeça, porque tinha lá as opções Carrie, It, Christine. Aí eu olhei Tripulação de Esqueletos, que não tinha nem filme na época, eu falei, é esse. Você achou que ia ser igual o Piratas do Caribe? Eu não sei, Esse tinha um ia ser polvo Pérola na Negra. capa, sei lá.